Levítico capítulo 9. Início do ministério sacerdotal. Passaram, pois, os 7 dias da ordenação sacerdotal e, no 8º dia, Moisés convocou Arão e seus filhos e todas as autoridades do povo de Israel. E disse a Arão: toma um bezerro para o sacrifício pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e traze-os perante o Senhor. Em seguida dirás aos filhos de Israel: tomai um bode para sacrifício pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, os dois de 1 ano e sem qualquer defeito para o holocausto. Versículo 4. E mais um bovino e um carneiro para serem sacrificados como oferta de paz. Oferecei os sacrifícios desses animais juntamente com a oferta de cereais misturada com azeite. Fazei tudo conforme vos oriento, pois hoje, com toda certeza, o Senhor vos aparecerá. Sendo assim, trouxeram diante da tenda do encontro tudo o que Moisés ordenara, e toda a comunidade aproximou-se e permaneceu de pé diante do Senhor. Versículo 6. Então Moisés falou ao povo: isto é o que o Senhor vos ordenou que fizesseis, para que sua glória vos apareça. Versículo 7. E voltando-se para Arão, orientou-o Moisés: aproxima-te do altar, oferece teu sacrifício pelo pecado e teu holocausto, e cumpre assim o rito de expiação por ti e por tua família. Apresenta então a oferenda do povo e faze por ele o ritual de propiciação de acordo com as instruções do Senhor. Na outra versão da Bíblia ARC está escrito, versículo 7: e disse Moisés a Arão: chega-te ao altar e faze a tua expiação de pecado e o teu holocausto, e faze expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta do povo e faze expiação por ele, como ordenou o Senhor. Vamos abrir, por gentileza, Hebreus capítulo 5, onde vai nos falar sobre Cristo supera a antiga aliança. Porquanto todo sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é designado para representá-los em questões relacionadas com Deus, a favor da humanidade, a fim de oferecer tanto dons quanto sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de compadecer-se dos que não têm conhecimento e se desviam, considerando que ele mesmo está rodeado de fraquezas. Veja só, comentário aqui da Bíblia, King James. O sumo sacerdote precisa preencher 2 pré-requisitos fundamentais, ser chamado por Deus e dedicar sua vida ao Senhor e às necessidades do povo, sendo solidário com as fraquezas, lutas e ignorância dos seus irmãos, porém sem pecar. Só Jesus Cristo conseguiu cumprir plenamente essas exigências, entende? Só Jesus Cristo conseguiu cumprir integralmente, plenamente essas exigências. Vamos ler Hebreus 6. Ali nos fala o grave perigo de rejeitar a fé. Versículo 4. Ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, experimentar o dom celestial e tornaram-se participantes do Espírito Santo e provaram os benefícios da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas apostataram da fé. Sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmas estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Voltando em Levítico, versículo 8: Arão aproximou-se do altar
imolou o bezerro do sacrifício por seu próprio pecado. Em seguida, os filhos de Arão apresentaram-lhe o sangue, Arão molhou nele o dedo e aplicou-o sobre as pontas em forma de chifres do altar, e derramou o restante do sangue na base do altar. Versículo 10. A gordura do sacrifício pelo pecado, os rins e a massa de gordura que sai do fígado, queimou-os no altar conforme o Senhor ordenara a Moisés. A carne e o couro queimou-os fora do acampamento. Depois imolou o holocausto, cujo sangue os filhos de Arão lhe apresentaram. Ele derramou-o sobre o altar em redor. Versículo 13. Também lhe entregaram a cabeça e as outras partes do animal, e ele as queimou no altar. Então levou os miúdos e as pernas do carneiro e queimou-os também em cima do restante da oferta queimada. Versículo 15. Em seguida, Arão apresentou as ofertas do povo. Pegou primeiro o bode do sacrifício para tirar o pecado do povo, matou-o e ofereceu-o a Deus, como tinha feito com a oferta para tirar o próprio pecado. Na versão ARC, versículo 15. Depois fez chegar a oferta do povo e tomou o bode da expiação do pecado, que era pelo povo, e o degolou, e o preparou por expiação do pecado como o primeiro. Vamos ler Hebreus 2. Veja só aqui que vai nos dizer sobre jamais negligenciar a salvação. Por isso é fundamental prestarmos atenção, mais ainda às verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos delas, jamais nos desviemos da verdade. Versículo 2: Pois se a mensagem proferida por anjos provou sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como nos livraremos se desconsiderarmos tão grande salvação? Esta salvação, tendo sido proclamada pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram. E juntamente com eles, por intermédio de sinais, Deus testemunhou feitos portentosos, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos conforme sua vontade. Porquanto não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro, a respeito do qual estamos falando. Veja só a seriedade. Pois se a mensagem proferida por anjos provou sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição. O autor de Hebreus se refere à participação dos anjos na entrega da lei de Moisés no Sinai. Deuteronômio 33, 2. Entre aspas, miríades de santos. Salmos 68, 17, Atos 7, 38, 53 e Gálatas 3, 19. Veja só, versículo 3 de Hebreus 2. Como nos livraremos se desconsiderarmos tão grande salvação? Esta salvação, tendo sido proclamada pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram. Os cristãos hebreus, veja só, principais destinatários desse livro, estavam negligenciando a comunhão da igreja. Abre parênteses, koinonia, fecha parênteses. Estavam negligenciando a comunhão. E dos cultos, por acreditarem que Jesus estava demorando muito para retornar. O autor de Hebreus afirma que as testemunhas oculares, sobretudo os apóstolos, foram os primeiros a confirmar a mensagem proclamada por Cristo, 2 Pedro 1,16, 1 João 1,1. Ele, entretanto, não reivindica alguma revelação direta do Senhor, mas defende a nossa salvação em Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, com raro entusiasmo e conhecimento cristológico das Escrituras. Aí nós lemos aqui, versículo 4: juntamente com eles, por intermédio de sinais, Deus testemunhou feitos portentosos, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos conforme sua vontade. E nós vemos aqui que Deus fez questão de confirmar
a chegada do Evangelho e seu reino, por meio de atos sobrenaturais e prodigiosos, como a cura de milhares de enfermos e a distribuição de diversos dons espirituais em benefício ao seu corpo, ou seja, a igreja, de acordo com seus planos e de acordo com seus propósitos. 1 Coríntios 12, 4, 11. Aí nós lemos: porquanto não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro, a respeito do qual estamos falando. Então o autor dos Hebreus, veja só, o autor de Hebreus faz uma exposição cristológica do Salmo 8, 4 a 6, demonstrando a superioridade absoluta de Cristo Jesus sobre os mais altos anjos. Usa o termo grego oikoumenen para comunicar a ideia de, entre aspas, da sociedade organizada pelos seres humanos, ou seja, entre aspas, o mundo, ao tomar sobre si a natureza humana e cumprir plenamente sua missão na terra, de acordo com o plano do Pai. Cristo redimiu o ser humano caído e arrependido, não os anjos caídos, ok? O novo mundo será governado por Cristo, juntamente com todos os cristãos. 2 Timóteo 2,12. Aí continuando aqui, ó, Cristo é feito à nossa semelhança, versículo 6. No entanto, alguém em certa passagem testemunhou afirmando, 2 pontos: que é o homem para que com ele te importes, e o filho de Adão para que venhas visitá-lo? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Versículo 8. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés, e ao sujeitar-lhe todo o universo, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Contudo, hoje ainda não vemos que todas as coisas estejam submissas a ele. Veja só, nós vamos ler aqui o comentário da Bíblia de Estudo, King James. O texto sagrado de Salmo 8, versículo 4 ao 6, era bem conhecido pelos hebreus e contempla a pessoa de Adão como o precursor da humanidade. A ele Deus confiou o poder sobre tudo o que havia na terra, Gênesis 1, 26. O propósito de Deus era que o ser humano fosse soberano no âmbito das criaturas, sujeito somente ao Senhor. Todavia, por causa da queda, Gênesis 3, por causa da queda, do pecado, esse objetivo de Deus ainda não foi completamente realizado. De fato, o próprio homem está, entre aspas, escravizado pelo pecado, que é a morte. E somente em Cristo Jesus pode ser salvo, abre parênteses, liberto, fecha parênteses. Aí nós lemos aqui agora, versículo 9. Observamos, no entanto, aquele que por um momento foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em benefício de todos, experimentasse a morte. Vamos ler Salmos 8. A glória do Criador. Senhor, nosso soberano Deus, como é majestoso o teu nome por toda a terra, tu cuja glória é cantada acima dos céus. Verso 2. Pela boca das crianças e dos recém-nascidos instruíste os sábios e poderosos, silenciando os inimigos e maldosos, porque são adversários teus. Verso 3. Quando admiro os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali estabeleceste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes, e o filho de Adão para que venhas visitá-lo? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Todos os rebanhos e manadas e os animais selvagens também, as aves do céu, os peixes do oceano e tudo que percorre as correntes marítimas. Senhor, nosso soberano Deus, como é majestoso o teu nome por toda a terra. Veja só, nós lemos aqui
Porquanto, que é o homem para que com ele te importes, e o filho de Adão para que venhas visitá-lo? Segundo a tradição judaica, a palavra Enosh, entre aspas, homem, expressa a fragilidade humana em razão de seu doloroso estado resultante do pecado. A palavra Enosh expressa a fragilidade humana em razão do seu doloroso estado, resultado do pecado. A segunda expressão traduzida entre aspas homem é Ben Adam, literalmente abre aspas o filho de Adão. Como o significativo Adão significa entre aspas homem, formado de Adamá, pó e terra, Adama, pó e terra, entre aspas, o filho do homem é uma referência à descendência humana, terrena, caída e apóstata, uma forma de conscientizar o homem sobre sua origem e fim. Conscientizar o homem de sua origem e fim. Entretanto, a forma Ben Adam é superior à simples Enosh, e usada pelos monarcas indica o homem que usa melhor condição humana, abre parênteses, quando demonstra características divinas como bondade, lealdade, amor e justiça, fecha parênteses. Nesse caso, a frase, entre aspas, o filho de Adão, poderia ser literalmente, entre aspas, o melhor dos homens, ou, entre aspas, o maior príncipe do mundo, segundo defende Calvino. Aí nós lemos aqui: tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Em hebraico, Elohim, abre parênteses, Deus ou divindade, fecha parênteses, nome algumas vezes aplicado aos seres celestiais. Os melhores e mais antigos textos judaicos, bem como a Septuaginta e as sucessivas revisões da King James, traduzem Elohim nesta frase como, entre aspas, anjos. Aí voltando em Hebreus 17 está escrito: por esse motivo era vital que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, a fim de que pudesse constituir-se sumo sacerdote misericordioso e leal em relação a Deus, e pudesse realizar propiciação pelos pecados do povo. Um comentário aqui: para que Jesus Cristo pudesse cumprir a lei e pagar plenamente a fiança da ira condenatória de Deus sobre a humanidade, tinha que tornar-se perfeitamente humano, todavia sem pecado, a fim de reunir todos os poderes legais para se oferecer em resgate pelo pecado de Adão, abre parênteses, e de toda a humanidade por extensão, fecha parênteses. O sacrifício do justo na cruz foi a derradeira e definitiva cerimônia de propiciação, ou seja, o sacrifício do justo é Jesus na cruz, foi a derradeira, a única e definitiva cerimônia de propiciação, termo hebraico que significa, entre aspas, cobrir, que significa apagar, exigida por Deus para que a lei fosse perfeitamente cumprida e a era da graça pudesse ser declarada em vigor até o iminente e glorioso retorno do Senhor e o juízo final. Glória a Deus. Então, para que Jesus pudesse cumprir a lei, pagar plenamente, aqui está falando a fiança da ira condenatória de Deus sobre a humanidade, tinha que se tornar perfeitamente humano, tinha que ser transformado num homem, todavia sem pecado algum. Jesus cumpriu, a fim de reunir todos os poderes legais para se oferecerem em resgate pelo pecado de Adão e de todos nós. O sacrifício de Jesus o sacrifício ali na cruz do Calvário foi a única e definitiva cerimônia de propiciação para apagar, para deletar, para os nossos pecados, para que a lei fosse perfeitamente cumprida. Jesus então cumpriu a lei e começou então a era da graça que estamos vivendo atualmente. Aí esperamos o retorno glorioso do nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo. Versículo 18: considerando, portanto, tudo o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer todos aqueles que semelhantemente estão sendo atacados pela tentação. Vamos voltar agora então em Levítico. Nós lemos o versículo 15 de Levítico 9. Em seguida, Arão apresentou as ofertas do povo, pegou primeiro o bode do sacrifício para tirar o pecado do povo, matou-o e ofereceu-o a Deus, como tinha feito como a oferta para tirar o próprio pecado. Agora vamos para o versículo 16, dando continuidade. Em seguida, pegou o animal que ia ser morto para a oferta, que é completamente queimada, e ofereceu-o a Deus, exatamente conforme mandava a lei. Depois solicitou que se apresentasse a oblação, a oferta de cereais. Tomou um punhado que queimou no altar, além do holocausto da manhã. Por fim, imolou o bovino e o carneiro em sacrifício de comunhão pelo povo. Os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, e ele o derramou sobre o altar em redor. Versículo 19. Eles lhe apresentaram também a gordura dos dois animais, a cauda gorda, a gordura que cobre os miúdos, os rins e a melhor parte dos fígados. Versículo 20. E Arão colocou tudo isso em cima do peito dos animais e levou-o ao altar. Queimou a gordura no altar. Então Arão tomou o peito e a coxa direita de cada animal e fez o gesto característico do mover de apresentação da oferta diante do Senhor, exatamente conforme Moisés o havia orientado. Agora versículo 22. Depois de oferecer todos esses sacrifícios, Arão estendeu as mãos sobre o povo e o abençoou, e então desceu os degraus do altar. Na versão ARC está: depois Arão levantou as mãos ao povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a expiação do pecado e o holocausto e a oferta pacífica. Vamos abrir em Lucas capítulo 24, versículo 50, onde vai nos falar Jesus é elevado ao céu. Versículo 50. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. E, enquanto os abençoava, ia se retirando da presença deles, sendo elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém, plenos de felicidade. E reuniram-se constantemente no pátio do templo, bendizendo a Deus. Deixa eu ler o comentário aqui. Jesus acompanhou seus discípulos até uma aldeia próxima a Betânia, no Monte das Oliveiras, Mateus 21, 17. Bem diferente dos seus desaparecimentos anteriores, João 8, 59, esse, entre aspas, até logo do Senhor, se dá à vista de todos. Esse, entre aspas, até logo do Senhor se dá à vista de todos no Jardim das Oliveiras, de forma saudosa e tranquila, subindo ao céu numa nuvem, Atos 1, 9. Não é ainda a exaltação do Senhor, João 20, 17, mas o fim de um tempo histórico. Jesus não mais aparecerá fisicamente ao mundo até seu glorioso retorno, Atos 1, 11. Glória a Deus. Levítico 9, agora no versículo 23. Arão e Moisés entraram na tenda do encontro, e quando saíram para abençoar o povo, eis que a glória do Senhor surgiu diante de todo o povo reunido. De repente uma chama poderosa fulgurou da parte do Senhor e devorou o holocausto e as gorduras que estavam sobre o altar. Diante disso contemplava atônito todo o povo, que soltou brados de júbilo e louvor, e todos prostraram-se com a face por terra. Veja só, houve grandiosa e pública demonstração de glória, kabod em hebraico, de Yahvé, quando o tabernáculo foi inaugurado, Êxodo 40, 34, 35, e também na aceitação dos sacrifícios oferecidos ao Senhor
quando da dedicação do templo de Salomão, segundo Crônicas 7:11. O fogo tem sido considerado um símbolo sagrado por todos os povos e religiões. Nas Escrituras é usado para ilustrar diversas verdades bíblicas. O fogo foi empregado por Deus para demonstrar sua proteção, Números 9:16, e como instrumento de juízo, sua justa vingança, Deuteronômio 4:24, Hebreus 12:29, além de simbolizar magnificamente a força e o esplendor do Espírito Santo, Isaías 4:4, Atos 2:3. Este capítulo, e mais precisamente este versículo, narra a vinda do fogo com o objetivo de consumir o sacrifício oferecido sobre o altar, já que todas as ofertas queimadas tinham que ser totalmente queimadas pelo fogo. A Bíblia cita muitas vezes a ocorrência sobrenatural do fogo. 2 pontos. O arbusto que flameja sem se queimar, Êxodo 3:2-3. A hora da lei ser proclamada no Monte Sinai, quando Elias, em nome de Yahvé, venceu os profetas do Deus Baal, 1 Reis 18:38. Em algumas oportunidades, o próprio Deus apareceu no fogo, Êxodo 3:4-6. E o glorioso retorno do Senhor Jesus no final dos tempos ocorrerá em chama de fogo, 2 Tessalonicenses 1:8. Aqui leremos: Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não são submissos ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Vou ler novamente. 2 Tessalonicenses. Desculpa, eu vou começar a ler aqui atrás, aqui, ó. Caros irmãos, versículo 3 de 2 Tessalonicenses. Caros irmãos, sentimos-nos no dever de continuamente render graças a Deus por vós. Aliás, como é justo, porquanto vossa fé tem crescido muito e o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros. Versículo 4. Por essa razão, nos gloriamos em vós perante as igrejas de Deus, devido à perseverança e fé demonstradas por vós em todas as perseguições e nas aflições que estáis suportando. Elas são provas evidentes do justo julgamento de Deus, a fim de que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual sofreis. De fato, é justo diante de Deus que Ele retribua com aflições os que vos causam tribulações. E quanto a vós que sois atribulados, vos dê pleno alívio, bem como a nós, assim que o Senhor Jesus se revelar do céu com seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não são submissos ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Você veja aqui: por essa razão nos gloriamos em vós perante as igrejas de Deus, devido à perseverança e fé demonstradas por vós em todas as perseguições e nas aflições que está suportando, Não era costume os fundadores de igrejas se orgulharem de seus membros, embora alguns pudessem agir dessa forma. Entretanto, o testemunho cristão dos Tessalonicenses foi tão destacado que Paulo abriu uma exceção na tradição apostólica para indicar a igreja em Tessalônica, como exemplo de fé em Cristo. Aí nós lemos aqui, ó: elas são provas evidentes do justo julgamento de Deus, a fim de que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual sofreis. Vamos ler o comentário aqui. Deus jamais abandona seus filhos, especialmente os fiéis. Pelo contrário, juntamente com as provações que lhes permite, envia o seu poder a cada pessoa, a fim de que possam desenvolver um caráter espiritual e moral ainda mais consagrado a Cristo. 1 Pedro 1:5-7. Ao mesmo tempo, Deus confirma seu julgamento para com os incrédulos e perseguidores. Filipenses 1:28. Aí nós lemos: de fato é justo diante de Deus que Ele retribua com aflições os que vos causam tribulações.
Veja só, a justiça de Deus é inexorável e aplica severos castigos aos pecadores que não se arrependem. Marcos 9, 47, 48, Lucas 13, 3, 5. A justiça de Deus é inexorável e aplica severos castigos aos pecadores que não se arrependem. Essa punição pode ocorrer hoje, Romanos 1, 24 e 28, bem como no dia do juízo final. Aí nós lemos: e quanto a vós que sois atribulados, vos dê pleno alívio, bem como a nós, assim que o Senhor Jesus se revelar do céu, com seus anjos poderosos em meio às chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não são submissos ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Então o apóstolo Paulo não era um teólogo de gabinete, escrevendo considerações sobre Deus a partir de uma vida confortável, uma vida tranquila. O apóstolo era testemunha viva e participante das alegrias e dos sofrimentos proporcionados pela fé cristã autêntica. Cristo agora não pode ser visto fisicamente, e muitas pessoas negam até mesmo sua existência na pessoa do Espírito Santo. Contudo, em sua segunda gloriosa e derradeira vinda, será visto perfeitamente por todos os crentes e por todos os incrédulos. O Senhor virá acompanhado de uma classe especial de anjos que chegarão à terra para executar cabalmente sua vontade, castigando toda a impiedade. Isaías 66, 15. Apocalipse 1, 14. Aqui leremos: e sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e seus olhos como uma chama de fogo. Aí fala: seus pés reluziam como metal quando é refinado em fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Os cabelos brancos representam santidade, sabedoria e a eterna deidade de Cristo, conforme a descrição do ancião de dias pelo profeta Daniel. Os olhos em chama denotam o olhar penetrante e discernidor de Cristo. Levítico 19, 32, Provérbios 16, 31. Aí no versículo aqui 16 de Apocalipse 1, tá: tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saiu uma espada com 2 gumes afiados. Seu rosto era como o próprio sol quando brilha em todo o seu esplendor. Deus sustenta os anjos das igrejas, as estrelas em sua mão direita, o que significa posição de grande honra e responsabilidade. A espada longa e afiada dos 2 lados representa o poder e o direito que Cristo tem de julgar e executar as devidas sentenças contra os impenitentes. Hebreus 4, 12 e 13. Veja só, para nós finalizarmos. Versículo 12 de Hebreus 4. Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem deveremos prestar contas. Vejamos aqui: a expressão total de Deus foi revelada aos seres humanos, a nós, por meio da pessoa de Jesus Cristo, a palavra encarnada. E, igualmente, nos foi confiada verbalmente. Essa palavra dinâmica e ativa de Deus no cumprimento de todos os seus planos aparece claramente tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Tanto a onipotente e onisciente presença do Senhor, quanto o poder de discernimento, em grego críticos, da palavra revelam, palavra que com letra maiúscula, revelam os sentimentos e intenções mais íntimas e os traz à tona de nossa consciência para que possam ser julgados. 1 Coríntios 4, 5. Veja só, eu vou ler 1 Coríntios 4 a partir do versículo 1.
Portanto, todas as pessoas devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Versículo 2: além disso, o que se requer de todos aqueles que têm essa responsabilidade é que vivam fielmente. Quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós, ou por qualquer tribunal humano. Em verdade, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Agora, versículo 4: porquanto, ainda que esteja consciente de que nada há contra mim, nem por isso me justifico, pois quem julga é o Senhor. Versículo 5: assim nada julgueis antes da hora devida, aguardai até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz o que está em oculto nas trevas, mas igualmente manifestará as intenções dos corações. Então, nesse momento, cada pessoa receberá de Deus a sua recompensa. Então, na hora devida, na hora certa, tem a ver com o dia em que Deus julgará os crentes, manifestará as mais profundas intenções do coração e concederá galardões aos fiéis e padecimento eterno para os infiéis. Então, teremos um acerto de contas. Pensemos nisso. Então, arrependamos enquanto é tempo, abandonemos nossos pecados, nossos erros e voltemos para Cristo. Arrepender enquanto é tempo. Glória a Deus. Aí no versículo 24 de Levítico, capítulo 9, eu vou ler na ARC: porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilou e caiu sobre as suas faces. E para concluir, Romanos 2 fala: Deus julga toda a humanidade. Vou ler especificamente o versículo 6: Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. E o versículo 7: Ele concederá vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Por outro lado, reservará ira e indignação para todos os que se conservam egoístas, que rejeitam a verdade e preferem seguir a injustiça. Versículo 9: Ele trará tribulação e angústia sobre todo ser humano que persiste em praticar o mal, em primeiro lugar para o judeu e em segundo para o grego. Porém, glória, honra e paz para todo aquele que perseverar na prática do bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Porquanto em Deus não existe parcialidade alguma. E no versículo 5 de Romanos 2 está: entretanto, por causa da tua teimosia e do teu coração insensível, e que não se arrepende, acumulas ira sobre ti no dia da ira de Deus, quando se revelará plenamente o seu justo julgamento. Aí no 6: Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Então, João Batista pregou assim, Jesus também, e nós lembramos agora: arrependa-se, arrependemos enquanto é tempo. Muito bem, então concluímos a leitura de Levítico capítulo 9. Todas as nossas dúvidas nós esclarecemos aqui na palavra de Deus. Devemos ler, entender e colocar em prática em nossa vida. Amanhã, se Deus quiser, estaremos lendo o Levítico capítulo 10.